Começando em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Isso foi só uma cadeira, gente. Ela vive. Caiu um lenço ali atrás. Aleluia. O pessoal fala que eu prego sem esboço. Hoje temos esboço para dar e vender. Querem esboço? Teremos esboço. Misericórdia, o outro já falou, misericórdia. Já eu passo para o quadro negro ali, ó, nós vamos, esse quadro verde a gente já vai escrevendo, vai fazendo aula de seminário. Oh, aleluia. Capítulo 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Ele foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, ele estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga comigo, a iniquidade de todos nós. O Pai fez cair sobre o Filho. Abra comigo lá em Mateus capítulo 28. Aleluia. Vamos falar sobre a morte de Jesus. Eu quero que você saiba, eu estou aqui com um atestado de óbito, de necropsia. A verdade, a palavra correta não é nem o atestado, não é autópsia, é a necrópsia. Sobre a morte de Jesus hoje. Pena que nós não temos tempo para tudo isso, mas nós vamos lá para Mateus capítulo 27, 28. Gosto muito desse texto, que eu acho que ele engloba bem o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Vamos ao 27, 27, quando começa a crucificação. No 27, 27 diz assim, ó: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Pretório era um local onde o governo de Roma tinha sua base. O pretório era um prédio, que nós visitamos lá em Israel ano que vem, em Jerusalém. Vamos, quando eu falar ano que vem, Jerusalém, vocês fiquem espertos, tá? No meio de qualquer momento eu vou falar ano que vem, vai ser Jerusalém, tá bom? Vai ser o nosso, se liga aí hoje, tá? Então, o pretório era esse lugar onde Roma tinha sua base. E reuniram toda a tropa ao seu redor e tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe, eu estou precisando de óculos já, viu, gente, aos 40, ó. Tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas, então os levaram para crucificá-lo. Pula comigo lá para o versículo 35, que diz assim: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Pula agora comigo para o 45, que diz que houve trevas sobre a terra no momento das 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa foi a primeira vez que ele bradou durante a crucificação, que significa: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Agora pula comigo para o 50, que diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo,
e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram. Eu não estou inventando, não, está escrito aqui, está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, em qualquer Bíblia. E os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Olha que sinistro. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Depois, outro dia, a gente estuda só essa parte para tirar as tuas dúvidas, porque eu quero falar sobre a morte de Jesus e não sobre a ressurreição dos mortos durante o segundo grito de Jesus e a morte de Jesus Cristo. O poder de Deus era tão tremendo naquele lugar. Havia algo tão transcendental, maravilhoso, magnífico, sobrenatural acontecendo ali, que até os corpos de alguns santos, você que é teólogo, que vai me refutar, é claro, publicamente, não tem o menor problema, eu estou só lendo o texto, e se o texto dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, que é a primeira maneira de se interpretar o texto, que é a maneira literal. Mas não, a Bíblia diz que a baleia, ou o grande peixe, engoliu Jonas. Então, eu acredito no que está escrito, literalmente, nossas aulas de manhã, né? Saudade das aulas de manhã, ensinam a identificar o texto. Mas vamos seguir no que nos importa, porque Jesus, ele é preso, e a primeira coisa que acontece com ele, ele é levado ao pretório para ser confrontado politicamente, para ver se ele afrouxava ali. Ele é confrontado politicamente porque Roma fazia sessões de martírio e de crucificação por todos os lados. O dia que Jesus foi crucificado, ele não era o único crucificado com 3. A gente vê aquela foto, né? Jesus e 2 crucificados. Não, tinham 400 pessoas crucificadas, tinham muitas pessoas crucificadas, e de formas diferenciadas. Porém, Jesus foi crucificado e ele apanhou no pretório. Ali começa o martírio de Jesus no pretório, quando ele é forçado a gerar provas contra ele mesmo. E ele fica calado. É você o rei dos judeus? É você que está fazendo essa bagunça toda? Você que está... Ele diz, assim o Senhor diz. Não, o Senhor que está falando isso. Da minha boca não vai sair prova contra mim mesmo, não. Então vamos seguir. E lá no pretório, vocês sabem bem a história, Deus dá um sonho a uma mulher que diz, olha, não te mete com esse homem não, tira esse homem das mãos de Roma, vamos botar ele para outro canto. Mas ele está recebendo um ataque na sua essência do chamado. O chamado de Jesus era morrer na cruz do Calvário. E quando ele chega no pretório, ele já começa a ser maltratado, ele já começa a ser torturado através de uma ameaça política. Mas no segundo tempo, ele começa a ter uma tortura na mente mesmo, para que ele se esquecesse para o que foi chamado, porque eles pegam Jesus lá em Mateus e começam a tirar as roupas dele e colocar nele mantos diferenciados, zombar dele, debochar dele, para que ele perdesse a mente dele. Isso é um princípio de tortura. Então, não era só suficiente aos que perseguiam Jesus matá-lo, mas primeiro torturá-lo para que ele mudasse de ideia. Jesus foi tentado a mudar de ideia. E muita gente agora, durante essa escassez, está sendo tentada a mudar de ideia. Gente que está sendo torturada na mente pelas notícias, pela morte, pelo que tem vivido, pelas enfermidades. Mas eu abri a mensagem Isaías dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu entendo o seu luto, eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou dizendo para você que não está difícil, pelo contrário, eu estou dizendo que está sendo mais difícil, mas Jesus também passou pelo mais difícil. Ele teve Covid, ele teve AIDS, ele teve tudo que existe de enfermidade. Ele levou sobre si uma enfermidade, gente? Não, todas as nossas enfermidades. Então, ele passa primeiro pela afronta política, segundo, ele passa pela tortura da mente, ele passa pela nudez e pela vergonha, pelo deboche. Eu quero dizer para você que o deboche é um demônio, é um espírito. Se você é um debochado, eu quero dizer que você precisa de libertação espiritual. O deboche vem do inferno, porque o que fizeram contra Cristo foi usar do espírito do deboche, para que ele fosse envergonhado. Eles colocaram Jesus nu, para que a sua santidade fosse exposta, a sua intimidade fosse exposta. E eu acho muito engraçado, eu não posso deixar de citar, que depois que ele ressuscita, eu estou dando só um spoiler para vocês aqui, se liga que ano que vem,
Ah, aleluia. Então, eu vou te dar um spoiler aqui, porque Jesus, quando chega depois de ressuscitado, que Tomé falam mal de Tomé, eu não gosto disso. Tomé fala assim: Cristo, se tu és o Cristo, mostra-me o teu lado rasgado que eu quero ver. E ele tem que tirar a roupa na frente dos amigos. Ninguém tira a roupa na frente de ninguém, gente. Tem que ser muito amigo para você mostrar o seu lado rasgado, né? E ele levanta o seu manto e ele mostra a sua nudez aos seus amigos, dizendo: está aqui, ó, a cicatriz. Me furaram aqui, me furaram aqui, me furaram aqui. Ele começa a mostrar os seus dodóis. Para quem? Para os seus amigos. Me entenda agora. A tortura da mente começa quando ele é levado ao pretório, mas depois a tortura da mente continua publicamente quando ele é levado à nudez, à vergonha e ao deboche. E terceiro ponto, ele é levado a uma tentação. Jesus vai ser tentado pela segunda vez com a mesma frase que o diabo usou lá no deserto antes de tudo isso acontecer: desce e aí nós vamos crer em você. Desce da cruz que a gente vai crer em você. Olha que tentação, descer e mostrar: aqui, ó, eu sou filho de Deus mesmo. Aí ele, ó, não responde. E durante a crucificação, durante esse momento em que ele está morrendo de asfixia, ele tem uma contusão pulmonar, ele tem um derrame pleural, ele está sofrendo de asfixia e choque. São as causas de morte de Jesus, né? Eu fui estudar. E vídeo atestado de óbito de Jesus, um médico norte-americano, ele se atreveu a olhar e ver do que Jesus morreu. Vou dar o nome dele, deixa eu citar a fonte. Foi o Frederick Zugber. Foi ele que descreveu como Jesus morreu e como ele carregou a cruz e quantos golpes ele recebeu. O equivalente na prática a 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. As consequências médicas de uma surra tão violenta são hemorragias, acúmulo de sangue líquido nos pulmões e possível laceração do baço no fígado. A vítima também sofre tremores e desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne, exaurida e destroçada, ansiando por água, diz o legista. Ao final do açoite, uma coroa de espinho foi cravada na cabeça de Jesus, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. Queridos, ele foi ferido na cabeça para que nenhuma tentação maligna na mente dele se estabelecesse, para que nenhum pensamento inimigo se estabelecesse na cabeça dele. Então ele curou não só a você no corpo, mas curou também a sua mente. Ele foi ferido na mente para que a sua mente fosse curada. Ele foi ferido nas mãos para que as suas mãos fossem curadas. Ele foi ferido do lado para que os seus órgãos internos fossem curados. Ele foi ferido nos seus pés para que os seus pés, os seus caminhos fossem curados. Ele foi moído como uma pizza, como ele foi moído em seus músculos, para que seus músculos fossem curados. Ele passou por vergonha, para que você passasse por vergonha e dissesse: eu sou curado. O meu Jesus passou vergonha, quem sou eu para não passar? Vou passar em verde e amarelo, vou passar em cores, em preto e branco. Não vou perder a oportunidade de ser humilhado, para que o Senhor possa me exaltar junto com Ele. Porque só tem um caminho de ser exaltado, gente. É quando a gente é humilhado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quem pode dizer um glória a Jesus? Um aleluia. E ele sofre um derrame pleural. E vem um guarda com misericórdia dele e oferece a ele o que, gente? Vocês conhecem essa história? Oferecem vinagre para ele. Só que o vinagre, ele continha um anestésico, era uma misericórdia para que ele pudesse durar mais tempo na cruz, para que ele fosse anestesiado e passasse por aquela dor com alguma coisa na ideia. E ele vai e rejeita aquela esponja com vinagre e com vinho. E na segunda tentativa, ele já está entregando o seu corpo para o Senhor, porque ele deu a vida dele, não foram os homens que tiraram, ele morre antes. Ele morre aproximadamente às 3 horas da tarde, um crucificado ficava muito tempo
tempo ali. Ele ficava sofrendo mais tempo de asfixia. E o guarda vem e fura a sua lateral para ver se ele está morto mesmo. E dali sai água, e dali sai sangue, e sai todo o sangue. Ele morre de hemorragia, ele morre de asfixia, ele morre com os seus órgãos chacoalhados. Vocês conhecem a síndrome do bebê sacudido? Isso se chama contusão pulmonar. Ele foi sacudido, ele apanhou, ele foi surrado até a morte. Surraram Jesus pelas ruas, batendo nele. E nós conhecemos a via dolorosa de Jesus Cristo. Mas eu tenho uma ótima notícia para você nessa noite. Tudo que alguém poderia sofrer de preconceito, rasgaram sua barba, falaram nos seus ouvidos: você não é filho de Deus nada. Você já ouviu isso? Você não é crente nada. Você não é filho de Deus nada. Você não é curado nada. Olha o que está te acontecendo. Você já ouviu isso? Jesus também já ouviu. Eu só tenho um recado para dar para quem te disse isso. Espera o terceiro dia. Eu tenho um recado para você que me viu chorar. Eu tenho um recado para você que me viu passar vergonha. Eu tenho um recado para você que me viu sofrer. Eu tenho um recado para você que me viu doente. Eu tenho um recado para você que me viu ser perseguida, tomar 9 tiros. Disseram esses dias na internet que eu merecia tomar os 9 tiros porque eu sou da classe média. Que eu tinha alguma coisa para perder. Ninguém merece tomar 9 tiros. Você está entendendo que a guerra é na mente primeiro? E as pessoas dizem: não é filho de Deus nada. Você brigou com a tua mulher? Você brigou com o teu esposo? Você não está firme na fé, não. Você é qualquer um. Não! Você não é qualquer um. Você é chamado para andar em graça e em verdade, por causa de um Cristo que te salvou. Pergunte o que você quiser para mim, eu vou te responder. Alguém já teve essa experiência comigo? Pastora, você já fez isso? Eu digo já. Pastora, está acontecendo isso com você? Quando é a meu respeito, tá? Não é seu respeito, não. Seu respeito eu não falo nada, não. Eu não tenho medo de confessar os meus pecados a vocês. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu não tenho medo de abandoná-los. E isso é andar em graça e em verdade. Que aí tu não toma susto comigo. Outro dia falaram assim: pastor, o pessoal lá na igreja tem medo de você. Eu falei: vamos lá, então. Aí chamei as irmãs e falei: vocês têm medo de mim? Aí dei nome. Pastor Emerson disse para mim que vocês têm medo de mim. Porque não tem fofoca que não tem alguém que disse, né? Alguém disse para ele. Aí eu disse todos os nomes de todos os santos. Aí o pessoal que tinha parou de ter, e os que tinham disseram: temos. Porque é para andar em graça e em verdade. Quem é que vence alguém que anda em graça e em verdade? O diabo tem poder sobre quem? Sobre o mentiroso. O diabo tem poder sobre quem? Sobre aquele que não anda em graça e em verdade. O diabo tem poder sobre quem? Sobre aquele que foi tomado na mente, sobre aquele que foi tomado no corpo, foi aquele que foi colocado em vergonha. Por quê? Assim como Jesus morreu asfixiado, Judas também, meu bem. Judas, sabendo que Jesus morreria asfixiado, ele se autoasfixia. Ele queria buscar salvação através do remorso. Não há salvação no remorso. Há salvação no arrependimento. Remorso tu faz de novo. Como é que eu sei se eu estou arrependido ou se eu estou com remorso? Quando eu lembro do pecado, dói. Dói em mim. Isso é arrependimento. Dói. Aí quando eu olho para o pecado, eu falo: não. Eu sou salvo, eu não faço isso mais. É o que o nosso pastor prega. Não,
Eu sou salvo, eu não faço isso mais. Eu fazia, mas agora eu não faço mais. Eu tenho uma vergonha disso, gente. Aí, isso é arrependimento. O arrependimento traz vergonha, humilhação, quebrantamento e ressurreição. Deus de pactos, que guarda suas promessas, vai, que cumpre sua palavra, llena mi destino. Deus de pactos. Eu estou muito confusa esses dias, falando muitos idiomas ao mesmo tempo. O negócio está difícil pro meu lado. E aí acaba falando tudo errado, porque fala vários aí, nunca fala um corretíssimo. O português, a gente tem que falar pelo menos o português corretamente. Olha para cá. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é dia de pacto. Pacto com o homem ensanguentado. Pacto com o homem ressuscitado. Pacto com o terceiro dia, que é o dia da glória. Quem te abandona na cruz não tem direito a comer do banquete da glória. Quem não aguenta a tua vergonha e teu vitupério, não aguenta a tua ressurreição. Vai falar, mas logo ele. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Só eu? Mas logo ele, agora é crente. Logo ele agora é crente. Logo ele agora, tocando. Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas, irmão, tá com a lista da minha vida, tá culpado, hein? Porque nem eu mais me lembro desses pecados. Tu tá tudo mais do esquecimento. E eu tô andando em verdade de vida. Ah, você me lembrou um montão. É verdade, isso é verdade. Essas provas que você tem contra mim, verdade. Só que eu sou salvo. Porque ao terceiro dia, ao terceiro dia, aquele que foi machucado, aquele que foi condenado, aquele que morreu por asfixia, que gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, ele ressuscitou, apareceu a muitos, andou 40 dias e 40 noites sobre a terra, ressuscitou mortos, os corpos de muitos santos que dormiam, se levantaram, foi uma loucura em Jerusalém, você imagina, acabou de sepultar, o cara bate na tua porta, oiê. Aí você fala, eu te enterrei ontem, cara. O que ele está fazendo aqui? O nome disso é milagre de ressurreição. Tem gente que está vivendo ressurreição em casa. Tem gente que está vivendo a ressurreição no hospital. Está vacinado, que não passava de 6 horas. Começou a respirar de novo. Quanta gente que desligou o aparelho já. E começou a respirar espontaneamente. Quanta gente que estava morrendo afogado, com água na pleura, com os pulmões asfixiando. Quanta gente na mente já dizendo, estou morto, não vai dar mais para cantar, não vai dar mais para falar. Eu que sei o que eu passei nos meus 15 dias de Covid em cima da cama, ouvindo, não vai conseguir, você não vai conseguir, não tem cura para isso. Olha quanta gente já foi embora, você não vai voltar a cantar, os seus pulmões vão ser completamente danificados. E eu olhando a oximetria, 98, 99, 96, 98, 97, 98, 99. Respirava, expandia. Eu falava, eu sou uma cantora, eu sei expandir. Entra no tubo, olha de novo, está cheio de vidro fosco. Respira, menina, respira, menina. Lá embaixo ainda não expandiu. Expande. Vai pregar, dói. Expande. Eu tenho 2 alto-falantes naturais, que são os meus pulmões, e que por fim serão completamente expandidos para a glória de Jesus. E eu quero te dizer que glorifica o nome de Jesus, aquele que crê que sobre ele todas as enfermidades foram levadas.
Alguns frutos bons foram colhidos, frutos preparados, porque Deus só colhe fruto bom. Eu quero dizer que se Deus colheu algum fruto esses dias, chore, mas saiba que foi um fruto bom que Deus colheu. Assim como Jesus no caminho de Emaús, no caminho de Betânia, passa e vê lá uma árvore de ninguém, uma figueira de ninguém, e vai buscar um fruto, e ali não tem fruto nenhum, e aquela figueira seca. Quando Jesus vem numa figueira, ele vem buscar um fruto bom, e ele, quando come um fruto, busca um fruto, ele busca porque o fruto é gostoso, porque está pronto, e porque a figueira é boa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que o único consolo é que o Senhor só colhe fruto bom, aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia. Dá uma olhada para o teu irmão do lado e diz assim: tu é um fruto ruim ainda. Diga, tu é um fruto ruim ainda. Deus, se tu está na terra, porque tu ainda é um fruto ruim, Deus não quer te levar. A melhor amiga da minha avó orava com quase 100 anos, a minha tia. Ela orava assim: Jesus, você levou Dioguei, você levou Dorinha, você levou todo mundo. Eu tenho 100 anos, você me esqueceu aqui na terra. Ela orava no culto de consagração. Abriu o culto dizendo: Senhor, o Senhor me esqueceu aqui na terra, eu estou com 100 anos. Levou todas as minhas amigas, significa que eu ainda não estou boa. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para ficar um fruto bom, né? Isso aí nas minhas palavras. Então eu quero dizer para você agora, que você vai pegar diferente agora a sua Santa Ceia. Isso, eu quero desafiar a você pegar a Santa Ceia, depois desse caminho. Porque nós não ceiamos em nome de um Cristo que não passou pelo que Isaías disse. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Messias. E ele encarou a morte de cruz sem Rivotril, sem Aprazolam, sem antidepressivo. Deram a ele vinagre para ele ter uma ondinha, encarar. Mas ele bebeu o cálice lá no Getsêmani. Lá ele sangrou, lá ele deprimiu. Lá saíram gotículas de sangue. Ele encarou, não estou te julgando não, você que tem que usar o medicamento, pelo amor de Deus, não me entenda mal não. Eu tô falando que ele tinha 3 anos para manifestar o seu ministério, morrer e ressuscitar. Então ele foi rápido para a cruz.